Oi, eu sou o Maxon. No programa de hoje eu vou falar sobre A Substância, novo filme de terror da diretora francesa Coralie Forget. Já peço desculpas aí pelo meu francês inexistente. A expectativa era alta por esse filme, especialmente porque a Coralie dirigiu um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, que é Vingança. Tive a oportunidade de assistir Vingança no cinema e já me mostrou nesse filme de estreia da diretora muito do que ela tem a dizer com relação a subverter subgêneros, subverter o que a gente já tem como sacramentado até certo ponto em formatação de filme. No caso do Vingança, no famigerado subgênero do Rape and Revenge, e na sua grande maioria é escrito e dirigido por homens. Aqui, escrito e dirigido por uma mulher. Dessa vez, ela pega a ideia do horror corporal, traz para os dias de hoje, que já se estende por décadas e décadas a fio, se tornar uma mulher idosa no entretenimento, no showbiz, é assim o fim do mundo. Inaceitável, e razão para ser descartado, se tornar obsoleto, e esse filme gira em torno disso. Estrelado pela Demi Moore, ela faz uma atriz que já viveu seus tempos de glória, já ganhou sua estrela na calçada da fama, e que agora, nos seus 60 e tantos anos, apresenta um programa de aeróbica, de ginástica, que passa na TV de manhã. E seu chefe, interpretado pelo Dennis Quaid, tá ali nas vias de demitir ela e substituir ela por alguém mais jovem, basicamente. A premissa já é interessante por si só, mas por ser um filme escrito, dirigido e também coeditado pela Coralie Forget, traz uma visão completamente distinta, traz essa veia do movimento do New French Extremity para esse tipo de filme. É incrível o senso estético dessa diretora, né? Ela filma de um jeito que eu particularmente nunca tinha visto um filme desse jeito, um filme que mistura cores dessa forma, um filme que causa muita repulsa pelos super closes em momentos até certo ponto triviais, como por exemplo um almoço comendo camarão. E eu não vou esquecer da sala cheia de cinema, onde eu assisti a Substância, das pessoas se contorcendo na cadeira em muitos dos momentos que esse filme oferece. Então a gente tem essa personagem da Demi Moore, que é uma grande atriz, eu gosto bastante dela, inclusive tem algumas correlações entre a Coralie e a Demi Moore, afinal de contas, quando ela estava estudando cinema na França, ela acabou se envolvendo com a co-direção de um filme que a Demi Moore estava rodando, chamado Paixões Paralelas. Foi aí que criou esse vínculo entre as duas. Inclusive, assim, eu preciso dizer do começo do filme, né? A gente tem, assim, explicações muito direta e reta, porque por mais que esse filme seja muito crítico, muito ácido, muito difícil de ver em muitos momentos, ele consegue ser altamente didático, consegue se explicar de uma maneira, assim, muito concisa, muito consciente, é impressionante. Tem ali um ovo, clara e gema, e aí uma seringa injeta uma substância, a substância do título nesse ovo, e a gema se divide. Então, essa é uma mensagem muito impactante que já fica incrustada na mente de princípio. Logo depois tem a passagem de tempo justamente na Estrela da Fama da Elizabeth Sparkle, que para mim já é uma sequência muito, muito estilizada e impressionante, e já passa muito a ideia de que o filme quer dizer. Então essa personagem, Elizabeth Sparkle, depois de apresentar um programa de manhã, ela tá voltando para casa e sofre um acidente de carro, e milagrosamente ela não sofre nenhum arranhão. E aí, quando ela volta pra casa, no casaco dela tem uma mensagem ali, um pendrive que leva ela um vídeo e é um número de telefone. E ela, quando começa a conectar e começa a realizar que ela foi de fato descartada e que ela não vai ter mais espaço no entretenimento hollywoodiano, no showbiz, na TV, que seja, ela vai atrás desse tratamento alternativo que oferece uma solução rigorosa. Você tem que seguir esses passos à risca, senão consequências catastróficas acontecem. Então, quando ela faz uso dessa substância, é meio como o ovo, a gema, que eu comentei agora há pouco, e dela sai uma melhor versão dela. Passa a existir uma nova Elizabeth Sparkle, que ela se auto-intitula Sue. Uma regra muito bem estabelecida que elas são a mesma pessoa, elas dividem o mesmo corpo, elas têm que trocar eventualmente de papéis aí. Então, Elizabeth Sparkle por vezes, Sue por vezes, e ela surge. E aí remete muito ao Vingança, o primeiro filme da Coralie. Essa mulher, essa jovem, completamente dentro dos padrões estéticos de beleza que esses produtores grotescos de TV e cinema exigem para o seu protagonismo feminino. Então, o que esse filme tem a dizer com relação a isso não é nem aquela coisa de cutucar a ferida. Na real, é enfiar o braço inteiro na ferida e contorcer e girar de todas as formas possíveis, porque tem momentos difíceis de ver quando ele pende lá para o terror corporal. E aí eu preciso muito dizer do trabalho do Pierre Olivier Persin,
que é quem cuidou de todos os efeitos práticos, os prostéticos do filme, que trabalhou em Game of Thrones e trabalhou em um filme que eu amo de paixão. Não sei se você assistiu um filme de 2018, dirigido pelo Ali Abbasi, Border. Esse filme é absurdo, espetacular esse filme, recomendo muito. Então, eu normalmente não faço esse tipo de coisa, de não recomendar um filme que eu gostei muito, mas, caso você tenha problema com agulha, eu não sei não, honestamente, assim. Porque tem cenas nesse filme com relação a isso difíceis de ver, e esse lance do super close, ser um filme muito explosivo, muito barulhento, muita cor, muita imagem, sobreposição, muita transição, é uma coisa assim que o tempo inteiro ele vai te bombardeando de informações e você fica sobrecarregado com o que ele mostra em tela e com atuações muito impressionantes. Então, essa contraparte da Demi Moore, Elizabeth Sparkle e da Sue, vivida magistralmente pela Margaret Qualley, que é uma figura que ficou muito marcada na minha cabeça por um personagem do Death Stranding, que ela faz, chamado Mama, mas ela é uma grande atriz que já fez, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood, recentemente Pobres Criaturas, Garotas em Fuga e muitos outros filmes. Forma, assim, uma dualidade, um contraste até certo ponto, mas uma conexão muito tangível. E é muito impressionante a Demi Moore entregar um papel desse à altura da carreira que ela vive. E me faz pensar também que ela só aceitaria um papel desse justamente por estar nesse ponto da carreira dela. Uma outra curiosidade que eu achei muito interessante. A mãe da Margaret Qualley, a Andie MacDowell, ela contracenou em um filme do Joel Schumacher com a Demi Moore, um filme de 85 chamado O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas. Então, essas conexões eu acho muito interessante. Então, a Substância, ela é uma explosão imagética, até certo ponto lisérgica, um horror corporal difícil de ver, uma crítica social, uma crítica ao ato absolutamente natural de se envelhecer no entretenimento, de como isso não é bem aceito, e de todas as práticas abusivas e absurdas, sexistas, de se frear esse envelhecimento. E eu vou dizer, se essa ideia fosse rodada há alguns anos, até soaria absurda, do tipo, como é que essa pessoa se predispôs, aceitou um negócio desse, se injetou essa coisa. Mas hoje em dia, e além de ser tudo isso, ele também é uma explosão de referências que te leva ao mais evidente de todos, David Cronenberg, o pai do horror corporal, mas também há caminhos muito mais nefastos, tipo, eu não pude deixar de pensar em Lucio Fulci, como, por exemplo, o seu filme muito difícil, justamente por muitos closes e muita visceralidade, de 1981, que eu amo de paixão, chamado Terror nas Trevas, o The Beyond. E tu vivrai nel terrore laudila. Amo esse filme. Ou até mesmo o Frankenstein, e aqui no caso seria um Prometeu ultra moderno, ultra mega contemporâneo. Ou então você pega Shinya Tsukamoto, cara, com o tipo Tetsude Iron Man, Taxidermia, aquele filme do George Palfe, Possessão do Andrzej Zulawski, tipo, dá pra tecer essas conexões de tão rico que é esse filme, de tão difícil que é esse filme e de tão absolutamente necessário enquanto crítica que é esse filme, colocando a Coralie Forger entre as maiores, mais importantes cineastas modernas. Eu recomendo muito assistir Vingança antes de assistir A Substância, porque eles se complementam em termos de mostrar a evolução da visão, do senso estético, do senso de fotografia, do senso de direção de atores dessa grande cineasta. Não à toa que esse filme tem sido ovacionado em tudo quanto é lugar. Então fica aqui minha mais alta recomendação, A Substância.